Popular da FURP, que é a indústria farmacêutica do governo do Estado de São Paulo. E eu gostaria de dizer algumas questões rapidamente. A primeira é que eu fiquei muito feliz vendo a apresentação da Anvisa, onde coloca a regulação num contexto, num programa de atenção à saúde, né? Então, hoje, a regulação ela vai ao encontro das necessidades da atenção à saúde, e o Graça colocou isso, que se tivesse essa regulação há 2 anos atrás, o programa de Curitiba, que já foi um dos grandes programas do Brasil, não teria sido ido aí por água abaixo. Então, acho que isso é um avanço que nós temos que reconhecer. Acho que a Anvisa está dando os passos, em que pese que a velocidade não seja como a gente queira, mas está dando passos com grandes avanços na área de fitoterapia. Pelo que eu entendi, professor Roberto, a indústria, o que o representante da XIE colocou, é que a indústria está solicitando uma reserva de mercado dentro de um programa de compras do governo do Estado, do governo federal. O próprio fato de nós termos a lista de plantas e o próprio fato de já estar incluído nessa lista, na portaria da atenção básica, algumas plantas, isso já é uma indução de mercado. Isso é uma indução importante para o mercado, que não precisa ter a reserva do SUS. Pode ter aí a prospecção do mercado privado, que não é pequeno. Então, me parece que essa discussão que já foi feita tem que incluir aí o Ministério da Saúde, porque, pelos ministérios que o senhor colocou, não foi incluída uma discussão no nível do Ministério. O senhor falou MEDIC, MDA, Casa Civil, e até porque a gente tem uma lei de 8666 que tem um impacto grande nisso. E aí eu quero colocar e registrar aqui a ausência dos laboratórios oficiais na discussão que o seminário colocou. Nós somos em 17 no país todo, os laboratórios oficiais são fomentados pelos governos federal, estadual e, em alguns casos, até municipal, e nós não tivemos participação nenhuma em qualquer uma das mesas, né? Nós temos aqui um grupo que é coordenado pela professora Silvana, que acabou de chegar, que já tem, inclusive, uma agenda positiva em relação à produção de fitoterápicos, né? Então, assim, se é que esses medicamentos realmente precisam ser incluídos no SUS, para acesso a essa população, se a gente quer dar essa opção para a população usuária do Sistema Único de Saúde, nós temos que usar as ferramentas que o próprio sistema financia, que são os laboratórios oficiais. A Amazonas tem um em funcionamento, que está aí colocando, Paraíba, enfim. Então, é preciso. Eu gostaria que a representante do DAF colocasse claramente qual é a estratégia do governo federal para a produção de fitoterápicos no SUS, com esta malha de laboratórios oficiais que a gente tem, e como isso vai ser aproveitado. Afinal, quanto de financiamento já não foi colocado nesses laboratórios, do próprio governo federal? Então, é essa questão que eu queria colocar, e dizer o seguinte, que a gente está avançando, né? Que a gente está avançando, embora não seja a velocidade que a gente queira, mas é preciso reconhecer isso. Obrigado, Maria José. Passemos, então, aqui para o Ricardo, inicialmente. Bom, acho que foram colocadas aí várias questões aí quanto a mercado, né, ações de políticas públicas, né? Vou me restringir mais a aspectos de mercado, né? Eu acho que, por exemplo, o foco de compras governamentais, né? Existem já alguns mecanismos que estão estimulando processos de compras governamentais direcionados para segmentos específicos, no caso, pequenas empresas, né? O próprio dispositivo que está previsto na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, no capítulo 10, já dispõe sobre essa questão de compras governamentais, dispõe sobre uma parcela de recursos que o Estado, os municípios e o próprio governo federal são, digamos assim, estimulados a praticar. Então, isso já abre, digamos assim, uma brecha. O que vem acontecendo é que é um processo que ainda está em regulamentação, ainda está começando a ser implementado. A lei é relativamente nova, está em fase de implementação, de constituição, e os municípios, que seriam os principais interessados, digamos assim, ainda estão em fase de implementação desse mecanismo.
cerca de 5 mil e poucos municípios, eu acho que nem a metade ainda começou a efetivamente adotar os mecanismos da lei geral nessa questão do seu capítulo 10. Né? E outra questão que eu acho que também seria interessante perceber em termos de mercado são as aglomerações coletivas. Né? Existem já diversas experiências localizadas, seja vinculando com prefeituras, seja vinculando com sindicatos, associações de classes representativas, que estão fomentando processos de compras, processos que estão vinculados a compras coletivas e que eu acho que o mercado de fitoterápica acaba se associando muito a isso. Aqui no Rio nós temos uma experiência interessante com a questão de certificação de cachaça, em Paraty, no caso, que é um projeto que está estimulando um retorno, digamos assim, do mercado de cachaça lá em Paraty, e isso acaba replicando para o Estado como um todo. Ficou perdido, ficou paralisado aí durante muitos anos, e que agora, através de um processo de certificação e também de indicação geográfica, está sendo trazido à tona. Eu acho que isso aí é uma questão mais para a gente ficar atento, que não só, talvez, as ações vocacionadas, né, de políticas públicas podem estar também estimulando e trazendo aí mercado para as pequenas empresas nessa questão de fitoterápico. A gente começa a ver que a cachaça é um excelente fitoterápico, né? Que diga muito bem os nordestinos. Bom, tem um questionamento do Carlos Graça, que é dirigido aqui para a Robelma. Com relação a outras indicações terapêuticas para as plantas constantes na lista de registro simplificado, o que tenho a colocar é que o medicamento fitoterápico ele pode ser registrado, né, apresentando não só os estudos clínicos, que é mais ou menos o que ele questionou ali, tem que fazer os estudos clínicos, né, abordou essa questão. Ele tem outras opções para o registro do medicamento, não só que não seja a realização dos estudos clínicos, que é justamente a comprovação do tempo de uso, ou seja, pela tradicionalidade, ou mesmo pela pontuação, apresentando livros ou artigos com base naquelas referências que eu tinha também já informado. Então, ele apresentando somente artigos, dessa forma é possível já conseguir o registro, mesmo não sendo da forma simplificada. E a notificação simplificada, aquelas plantas têm aquelas indicações específicas, a posologia, como eu tinha mostrado para a espinheira santa, justamente porque na época que foi publicado, né, foi feito todo o levantamento e foi o que a Anvisa obteve de informação com relação ao uso seguro e também a questão da posologia ser realmente indicada para aquela terapêutica. E Kátia tem um questionamento de Maria José. Eu não sei se você também tem alguma consideração, Robel, quanto ao questionamento de Maria José, que eu creio que seja destinado aqui a Kátia. Eu queria fazer uma complementação, embora a pergunta não tenha vindo para mim, lá do Célio, do SEBRAE, que em relação à RNSUS, a lista, as 71 espécies, tem mais, nós fizemos essa lista baseada, como eu falei, no uso já dos municípios, né? Nós não inventamos nenhuma planta nova, tudo já são usadas. E nós temos referência que daquela lista de 71 espécies, tem umas 10 mais ou menos que são da região norte, que tem referência de uso, né? Então, sempre, é claro, é um problema ainda que se tem poucos fitoterápicos ou poucas plantas ainda estudadas ou até registradas naquele trabalho, naquele slide que a Robelma até explicou dos 25% que são só de plantas nativas. Naquele trabalho da Ana Cecília ainda ele mostra quantas que vêm de cada região do país. E realmente região norte, nordeste, centro-oeste ainda é muito menor do que região sul e sudeste. Agora, nós precisamos, assim, acho que aqui até o momento para estar colocando isso, que é importante, embora o governo, o Estado fomente as pesquisas, mas eu deixo a pergunta, a quem cabe executar e divulgar os resultados da pesquisa? Porque senão fica sempre
é o Ministério da Saúde, a Anvisa, que não pesquisam, mas não tem dados, mas não tem pesquisa, mas quem é essa responsabilidade? Bom, agora respondendo então ao Carlos Graça, qual a estratégia para estímulo às prefeituras e essa revitalização? Bem, a orientação que nós temos dado sempre aos municípios que nos procuram, e até essas informações estão no site do Ministério, na página da assistência farmacêutica, primeiro saber que doenças que se quer tratar com as plantas medicinais, porque o programa prevê que se trabalhe tanto na atenção básica quanto na média e alta complexidade. Porém, a prioridade é, primeiro, na atenção básica, né? Nós já temos muitas doenças para serem tratadas nessa área, nesse nível. Então, esse é o primeiro ponto. Quais doenças? Depois, verificar na região que plantas que podem, se existem cultivos, se existem plantações, enfim, nessa região, o que é bastante característico, né? Qual é a vocação desse município, né? Se o município tem uma agricultura forte, se podem ser feitos os arranjos produtivos locais, se vai ser utilizado fitoterápico industrializado ou fitoterápico manipulado, se tem farmácia, se pode fazer convênio com farmácia privada. Então, primeiro fazer um estudo dessa situação, o estudo de viabilidade. A partir do momento que você definir, então, para que doença que você quer trabalhar, como que você vai produzir esse medicamento, se os médicos, se os profissionais outros profissionais de saúde, se eles têm conhecimento, como vai ser essa capacitação. Então, a estratégia, no mínimo, é começar por aí. Eu até estava explicando para a Helene também, que ela estava interessada nessa questão. Hoje, o Departamento de Assistência Farmacêutica teve a possibilidade de colocar, lá em 2007, aliás, em 2007 teve a possibilidade de colocar os 2 fitoterápicos no financiamento, e hoje teve possibilidade, porque isso é pactuado com CONAS e CONASENS, né? Dentro do SUS, o Ministério da Saúde não faz nada sozinho, tudo tem que ser pactuado com os estados e os municípios. Isso está na Lei 8080, e, a partir dessa pactuação, nós conseguimos financiar. Então, esse recurso, a União entra hoje com R$ 5,10, o Estado, em contrapartida, com R$ 1,86, e o município com R$ 1,86, isso no mínimo. Isso é por habitante ano. E, então, o município que quiser pactuar, o Estado que quiser pactuar com esses fitoterápicos ou os medicamentos homeopáticos ou quaisquer outros sintéticos, alopáticos, ele deve pactuar isso na sua comissão intergestora bipartite, pactua a relação, e pelo número de habitantes que ele tem pelos dados do IBGE, ele recebe esse recurso de 8,86, alguma coisa assim, não, 8,82, vezes o número de habitantes. Então, ele recebe isso lá no ano e ele vai comprar de acordo com a necessidade, né? Então, não existe um impacto direto pelo número de medicamentos que ele está pactuando, mas sim pelo número da população. E hoje, até nessa portaria, inclusive, 15% do recurso que vem do Estado e do município pode ser utilizado, inclusive, para assistência farmacêutica, né? Desde a capacitação do farmacêutico, na estruturação do serviço. Essa portaria traz essa novidade. Então, essa é uma possibilidade. Agora, tem municípios que vão querer trabalhar com a manipulação. Nós perdemos um financiamento no ano passado, porque nós não conseguimos essa regulamentação da Anvisa. Então, hoje a RDC 67 e 87, que regulamenta a farmácia de manipulação, nós sabemos que ainda existem algumas dificuldades para as farmácias. Elas não são, é uma regulamentação que não está adequada ao serviço público, né? Ela contempla o serviço público e privado, mas você não consegue atender todos os itens, porque, assim, de situações que
fala de filial e no sistema público não existe filial. Então, desde coisas muito simples. E desde 2007, nós estamos lá num grupo de trabalho na Anvisa. Eu, pessoalmente, né, eu venho da farmácia de manipulação. Isso foi meu primeiro trabalho dentro do Ministério, foi tentar fomentar, criamos esse grupo, temos conversado, mas isso é muito complicado, porque não existe, na legislação, por exemplo, o conceito de farmácia viva. A Anvisa só consegue regulamentar o que existe na lei. Então, nem remédio, que é uma parte ainda que nós nem vamos tocar ainda nisso, porque ninguém regulamenta remédio no país, porque o termo remédio não existe na legislação. Então, isso agora vai ter que ser tocado até pelo comitê para um projeto de lei, e isso vai ter que ter um outro caminho de regulamentação, né? Mas não é possível regulamentar remédio, apenas medicamento ou alimento. E, então, nós temos feito esse trabalho, estamos há 1 ano e meio, foi a área que eu mais me dediquei dentro dessa política, foi em relação à regulamentação. O Ministério até não é gestor dessa ação, mas até deveria ser, porque o empenho que nós tivemos foi muito grande, mas nós não conseguimos ainda. Agora, nós temos uma proposta para a farmácia viva, chegamos a um consenso, a coordenação, a gerência de inspeção fez uma proposta, fiz até algumas sugestões de alteração, tem que harmonizar o texto, isso praticamente está pronto. Se tiver um pouco de esforço, talvez pudesse ir ainda para a Procuradoria esse final de ano, e comecinho aí de janeiro está saindo em consulta pública. Porém, agora nós estamos temos ainda um outro porém, que a gerência de inspeção da Anvisa diz que só vai soltar essa consulta pública de farmácia viva quando tiver a regulamentação do cultivo, do horto, pelo Ministério da Agricultura. Então, agora estamos fazendo a pressão no Ministério da Agricultura, né? Já pedi de presente de Natal essa regulamentação para a farmácia viva. Não sei se eles vão me atender, mas pedido está. Então, temos que aguardar. Estou tão ansiosa e tão preocupada, porque ano passado eu perdi dinheiro, agora eu consegui mais um recurso, e se isso não estiver pronto, vai chegar julho, não vai ter, eu não consigo, depois a gente não tem um recurso e não consegue executar, que foi o ano passado, aconteceu isso, né? Então, daí tem que devolver o dinheiro, daí eu não posso pedir, a gente não pode pedir o dinheiro, então, esse é um problema. Mas, de qualquer forma, nós esperamos estar esse ano, agora em 2010, provavelmente nós vamos trabalhar com alguns projetos piloto, porque não adianta simplesmente nós pegarmos o recurso, soltarmos simplesmente em qualquer projeto, depois acontece que o projeto não vai para frente. Então, nós temos que ver a viabilidade. Às vezes a pessoa quer naquele momento, mas ela não tem estrutura, ela vai acabar desperdiçando o recurso. E isso tudo tem que ser monitorado, né, dentro dessa política que nós temos que fazer e monitorar o que está acontecendo. Então, provavelmente, essa seja a melhor estratégia, é trabalhar com projetos piloto, aproveitar bem o recurso, mostrar que isso é viável, que tem resultado, e aí a gente consegue avançar no próximo ano, consegue mais recurso, porque demonstrou que teve uma boa aplicação esse recurso. Então, basicamente, né, eu já tenho mais uma palestra aqui na minha resposta, me perdoem, mas eu falei até que eu ia aproveitar esse momento para poder falar o que eu não consegui falar na apresentação, mas basicamente é isso. Então, o município tem que verificar qual é a vocação que ele tem e o que é possível, o que é melhor. E todas as, né, como eu falei em relação aos laboratórios, aos industrializados, às vezes todas essas opções são possíveis. Então, o município, por exemplo, ele pode ter, para esses 8 fitoterápicos, ele comprar industrializado e manipular ou os outros que ele não estejam nesse financiamento, por exemplo, né? Então, você pode compor, você não precisa escolher exatamente um modelo, né? Então, talvez tenha comunidade, unidade de saúde, onde só vai poder trabalhar com a planta fresca, distribuir aquilo como tinha lá em Curitiba, não tínhamos unidades assim. Então, não precisa seguir só um modelo. Se o município optar por um modelo, vai ser só
esse. Não, ele pode optar de acordo com a necessidade e a capacidade. E, respondendo, então, os laboratórios oficiais, realmente, essa questão de compras governamentais é uma questão bastante complexa, mas o que nós temos feito em relação aos laboratórios oficiais e aos privados também, nós fizemos esse ano uma oficina e um seminário do Complexo Industrial da Saúde Fitoterápicos, chamamos a academia, os representantes do setor produtivo e os serviços para conversar. Primeiro, para ver qual era a expectativa de cada um, o que cada um está vendo, o que cada um pode fazer. Os laboratórios oficiais foram representados pela UFOB, que enviou, inclusive, alguns laboratórios, né, o Vital Brasil, o LTF, Silvana estava lá, e foi feita, então, essa primeira conversa. E a partir do momento, né, como eu respondi à Vânia, existe possibilidade, dá para incluir todo mundo, né? Ninguém vai precisar, nós temos muitos fitoterápicos para produzir. Quando a gente vê assim, tem 8 financiados, parece que é pouco. Mas quando você fala assim, vamos trabalhar lá do começo, desde a matéria-prima, e trabalhar toda a cadeia produtiva, chegar até o final, a gente vê que 8 é muita coisa. Então, assim, de todos os laboratórios oficiais, quais realmente aqueles que estão interessados em produzir isso? Os laboratórios privados, quais que realmente estão interessados? Então, tem a questão de insumo, tem a questão do produto acabado, tem N possibilidades. Então, basicamente, a estratégia, por enquanto, é aproximar e conversar e poder conhecer qual a necessidade e qual a expectativa, pensando que a política e o programa estão querendo atender a todas as possibilidades e a todos os tipos de estabelecimentos ou dos arranjos produtivos. Obrigada, desculpa. Não. Obrigado, Kátia. Passemos, então, agora para o último bloco. O Gilberto tem alguma complementação a fazer? Por favor, Gilberto. Essa questão da compra, do poder de compra do Estado, ela tem que ser analisada. Eu entendo a preocupação da colega do FURP, né, da FURP, mas ela é muito delicada. Ela não pode ser vista de uma maneira muito simplista, né, porque ela envolve os interesses do país. Não é uma questão apenas de você proteger o mercado para esta ou aquela empresa. O que se não pode entender hoje é que num mundo que é extremamente competitivo em diferentes setores, e na farmacêutica nós tivemos a nossa farmoquímica toda desmobilizada, tá? Pagamos um preço por isso. Quando as personagens que são decisores nesse processo, eles estão avaliando mediante algumas observações, que é o impacto, por exemplo, que tem nesse setor, com importação de medicamentos acabados, de farmoquímicos, etc. E estabelecem algumas prioridades, algumas diretrizes para desenvolvimentos, às vezes, específicos. Aqueles que, por exemplo, estão impactando muito dentro do orçamento do Ministério da Saúde. Estou pegando um dado apenas como uma coisa assim para exemplificar. E o que o Estado está vendo, o Estado brasileiro, a semelhança que outros, em outros países também já viram, é que se você não cria alguma situação que sirva de estímulo para que um desenvolvimento seja feito, aquele desenvolvimento não será feito. Tá? Agora, se eu não crio alguma possibilidade de aproveitar o que está sendo desenvolvido, mas estabeleço antecipadamente ao desenvolvimento alocação de recursos, etc., tá? E depois eu não garanto, eu perdi o investimento. Esses são os dilemas que essas pessoas têm que trabalhar. Tá? Não é apenas uma questão de reunir, porque quando eu citei as entidades, os órgãos que estão envolvidos com esse questionamento, é que eles são pessoas que estão percebendo aspectos muito graves e essas decisões, elas passam, com todas as contradições que tem, por aspectos delicados de discussão. Eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu no passado, porque eu vivi, entrei na FINEP exatamente no momento em que isso estava sendo desenvolvido. Todos se lembram do AZT Nacional, desenvolvido pela microbiológica do meu amigo Jaime Rabi.
Ora, eu me envolvo com desenvolvimento. Há uma prioridade por parte do Ministério da Saúde para fazer com que haja assistência farmacêutica aos pacientes com AIDS. Era o remédio de primeira, né, primeira linha naquele momento. Com a competência que o Jaime e mais outras pessoas da UFRJ tiveram, foi desenvolvido o AZT. Uma bela hora, o Ministério da Saúde, não quero entrar em nenhum questionamento específico, suspeitas, o fato, né, não se interessou mais pelo AZT de qualidade que a microbiológica fazia. Isso fez, simplesmente, teve um impacto dentro da microbiológica e na cabeça do Jaime Lerner, que ele não quis se envolver mais com isso. Então, e só para terminar, a maioria dos outros países também fazem, tem artifícios mais variados. Quando nós estamos falando de proteção de mercado, proteção de mercado não é apenas para um produto, não, são diretrizes. Eu posso proteger o mercado com tarifas alfandegárias, eu posso ter por questionamentos que é barreiras técnicas, barreiras tarifárias, né? E só assim que os estados fazem que possam ter maior independência e autossuficiência em determinadas coisas. É criando condição particular no mercado interno, no primeiro momento, para o desenvolvimento de um fármaco, de um medicamento, com depois a possibilidade de ampliação desse produto para um mercado externo. Nós aqui temos que considerar a América Latina como um todo, o Mercosul. Então, eu entendi claramente a sua preocupação, a colocação que estou fazendo não tem nenhum caráter de crítica, é apenas, quando a gente fala sobre o poder de compra do Estado, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem coisas muito mais complexas do que aquelas que apenas o Senado está mostrando. Obrigado, Gilberto. Antes de passarmos para o último bloco, temos aqui uma rápida consideração de Kátia, porque temos o tempo um pouco estourado e pedimos um pouco de objetividade para este último bloco, uma vez que agora as pessoas têm que desocupar também os seus apartamentos. Só uma rápida colocação. Também existe uma proposta, por exemplo, de parcerias públicas-privadas, né, que se crie isso para os fitoterápicos no mesmo modelo que se criou para os medicamentos alopáticos sintéticos. Então, a Bifina provocou uma reunião esse ano, vamos ter, acho que, continuidade desse trabalho, e talvez isso possa ser possível, né? Mas tudo tem que pensar, nós temos que imaginar que tudo é novo. Né? O que nós conseguirmos adotar modelos, usar as experiências boas e as experiências ruins e ter isso, né, para poder fortalecer o nosso trabalho, nós vamos fazer. Né? Então, essa também é uma possibilidade de fazer. Tem a questão da transferência de tecnologia, enfim, como isso é possível, se há interesse ou se não há, o que isso vai trazer de benefícios ou não. Então, mas essa também é uma possibilidade. Obrigado, Kátia. Bom, passemos então ao terceiro bloco. Está sendo gravado, por favor. Pode ser um desse aqui. Mais rápido aqui. Sandra é pesquisadora da Agência Paulista de Pesquisa Agropecuária. Eu coordeno um projeto da FAPESP de políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicas na rede municipal de saúde de Pindamonhangaba. Inclusive, um dos produtos desse projeto é uma RemiSUS, baseada em mais de 1.000 entrevistas, em estudo e 19 anos de experiência do município, revisões bibliográficas, sendo que tem algumas espécies que não batem com a RemiSUS. E a minha pergunta é a seguinte, Pacati: quais serão os critérios de seleção para fazer esse curso dos prescritores que vocês estão prevendo? Que serão 6 por estado. Meu nome é Moacir. Eu queria só complementar algumas informações. Eu sou pesquisador da Embrapa Acre, né?
tem vários pesquisadores aqui da Embrapa, complementando algumas informações da minha colega Norma. Existe um MP1, Macroprograma 1, de recursos genéticos, onde existe um plano de ação que estão incluídos plantas medicinais, que é liderado pelo pesquisador Osmar Lameira, do CEPATU, lá de Belém, e onde nós também, lá da Embrapa Acre, temos algumas atividades com algumas plantas medicinais. A Embrapa também tem um Macroprograma 1 em elaboração, especificamente sobre plantas medicinais, que está há mais ou menos uns 3 anos sendo elaborado e deve ser reenviado para o edital no próximo ano. Eu fui contratado em 2007, especificamente para essa área de plantas medicinais. Eu trabalho na área de etnobotânica e trabalho com um grupo indígena, reserva extrativistas, projetos de assentamento no Acre. E lá eu tenho vários projetos, especificamente com plantas medicinais. Então, só para complementar. E, além de... Existem outros pesquisadores que foram contratados nessa mesma época para essa área de medicinais, como o Embrapa de Jaguariúna, no Embrapa Acre nós temos uma equipe que trabalha com prospecção, com análise fitotécnica e fitoquímica. Sou Ingrid de Barros, Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho há mais de 30 anos na horticultura, com fitotecnia e recursos genéticos em plantas medicinais. E eu aproveito o gancho da complementação. Muitas vezes fui parceira com os colegas da Embrapa. Eu queria colocar aqui da importância que nós vimos nas reuniões várias aqui, da área das ciências agrárias, que ela está passando de leve. Fiquei contente quando os colegas colocaram que já existe na equipe engenheiros agrônomos, poderiam ser engenheiros florestais ou qualquer outro profissional da área, mas importantíssimo em quem está nessa estrada há muito tempo, a questão lá da ponta. E quando eu vejo pautado arranjos locais, farmácias vivas, isso, acho que tem que aproveitar, que realmente torço que saia alguma coisa de concreto das redes, resgatar, como o colega dizia, a tal da lanterna na popa, tudo que já foi feito, todo esse enorme esforço, não só de recursos, porque nós das universidades federais recebemos muito pouco recursos, mas do vestir a camiseta, está aí construindo e depois fica lá nas gavetas, ou então as construções se dão dentro dos próprios colegas do estado, da região, com aquilo que é considerado centros de excelência. Então, acho que vocês que estão aí na frente dos programas, das gerências, dos macroprogramas, etc., tem que ter esse olhar conosco que estamos lá. Eu tenho parceria com o CPACT, lá de Pelotas, e vai um recado. Porque o pessoal está cunhando o termo bioativas, isso só cria mais confusão. E também que exista, talvez assim, vários colegas pontuaram, que a gente realmente possa fazer como inovação, o resgate da ética, da valorização do parceiro, não é a gente sentar horas e horas de trabalho para construir um projeto e depois a gente nunca mais é chamado. Obrigada. Alô, eu sou Otília, sou lá de Mato Grosso. A gente está construindo, no ano de 2009, um núcleo de estudos de práticas integrativas e complementares dentro da Faculdade de Ciências Médicas, embora eu não seja da universidade, a gente está lá participando pela Secretaria Estadual de Saúde. Sou médica homeopata, então, a gente, dando uma olhada aí, a gente sente muita falta na discussão, porque a gente, como médico, tem esse olhar muito do sujeito da nossa prática, que a gente está sempre na ponta, está lidando com ele, é o paciente, é o doente, ou aquele que quer preservar a sua saúde. E a gente tem essa dificuldade quando vem num seminário e, às vezes, fica muito distante. Tudo aquilo que a gente vai conversando, às vezes, para nós, na nossa visão, parece que fica muito distante do usuário do SUS, daquele que é o sujeito da nossa prática. E, às vezes, a gente fica um pouco preocupado com essa ponta. Na outra ponta, que é o produtor do que nós estamos falando aqui, das plantas medicinais, que também eu acho que, assim como os laboratórios públicos, eu acho que também não teve
voz no seminário, né? E aí fica na minha cabeça uma interrogação do que está acontecendo, qual é a potencialidade, quais são as dificuldades para esse produtor diante de toda essa política que a gente tem no país, em que a maioria das coisas são produzidas com agrotóxicos, estão contaminando o solo, e eu não tenho clareza de como que a gente vai conseguir produzir plantas medicinais, todo produto orgânico, não tem como não ser, já num solo extremamente contaminado, como está todo o nosso país. Quer dizer, eu estou sentindo falta de que eles pudessem estar contribuindo enquanto produtores. E a Madel Luz fala, né, que, do ponto de vista da saúde, a população brasileira ela tem a visão enquanto mosaico cultural, que é desde as suas crenças, desde aquilo que ele acredita, que veio enquanto conhecimento popular, tradicional, em todos os aspectos, até a necessidade da tecnologia de ponta. É assim que está construída a relação da saúde da população brasileira, né? Então, infelizmente, na hora que é para comprar a ambulância do SAMU, que é um programa importante, a gente tem uma formação tecnicista, a ambulância vem muito rápido. E na hora que é para implementar um programa de plantas medicinais e de homeopatia e de outras práticas no sistema, eu estou sempre na visão lá do meu sujeito, da minha prática, é muito demorado. É uma pena, porque toda tecnologia de ponta, ela consegue, ela é muito mais cara, mas ela consegue chegar mais rápido. Nem que seja através da tal da judicialização, né? Eu quero um remédio de 3 mil, eu entro e eu consigo uma liminar. Eu acho que a gente tinha que começar, lógico, eu não estou aqui advogando a judicialização da saúde, mas talvez advogar que tenha que ser com liminares. Programa de plantas nos municípios, aquisição das plantas, aquisição dos fitoterápicos, aquisição da atenção nas práticas integrativas. Eu estou achando que cria, pelo menos, um fato político, né? O povo lá das práticas integrativas agora é eliminar para o país inteiro, é eliminar das plantas medicinais no país inteiro, né? E talvez, eu estou colocando assim, que a gente está nessa visão do sujeito da prática e ele está muito distante de boa parte das coisas que a gente está discutindo aqui, embora eu acho que foi assim, para mim foi muito importante, a gente vai levar toda essa contribuição para o núcleo e a gente espera poder estar encontrando mais e garantindo mais esse direito que está desde 88 na Constituição, cujas legislações estão muito lentas, na minha opinião. Obrigado. Temos a última, Maria. Um objetivo, por favor. Eu sou boazinha. Alô? Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar a mesa e o evento. Acho que está de grande sucesso. Meu nome é Edivaldo. Eu represento uma ONG, fica no município de Joanópolis, interior de São Paulo. Estamos iniciando um projeto de cultivo e comercialização de plantas medicinais, produzido em sistemas agroecológicos de produção, enquanto estratégia de preservação de recursos hídricos e geração de renda. Enfim, eu tenho, primeiramente, uma pergunta ao senhor Gilberto Soares, da FINEP. Eu vi demanda espontânea para a ONG, né, recursos em demanda espontânea. É edital, demanda espontânea, e se dispõe de orçamento para isso. Outra coisa, as linhas de apoio da FINEP, a gente observa que, em grande parte, são grandes volumes destinados para grandes empresas. E aí, pensando também nas microempresas, micro e pequenas empresas, né, orçamento para essas empresas. Ana Cecília, falando um pouco sobre drogas vegetais, né, falando até sobre a consulta pública, né, da 35 aí, se essa estruturação que está sendo feita, né, sobre aprovação e a estruturação do cadastro eletrônico, aquela coisa, se há alguma estimativa de prazo, alguma coisa que você está mais ou menos prevendo nesse sentido. E outro aspecto é a regulamentação em função da inovação da espécie botânica. Deixa eu explicar um pouco o que é isso.
Então, a gente vai fazer o cadastro simplificado, pega lá o guaco, né? O guaco, você pega lá Micânia aglomerata, que é a espécie botânica. Só que quando vai ser analisado isso, a gente, em pesquisas, né, como a Unicamp já fez, espécies do gênero Micânia, como aglomerata, a levigata, pela própria espécie, já comprovou uma concentração de cumarina superior à aglomerata. E outro estudo de avaliação de acesso, quer dizer, entre espécies, né, e de acesso, quer dizer, tem espécie da levigata que chegou ao dobro da concentração de cumarina em relação à Micânia aglomerata. Aí o que acontece? Num campo de produção, quer dizer que se você considerar 1 hectare, seria o equivalente à produção de 2 hectares da aglomerata. Só que no aspecto legal, a espécie botânica considerada é aglomerata, que não seria a espécie mais adequada do ponto de vista da pesquisa genética, né? Outro aspecto, bem fechando só aqui, sobre a questão de sementes e o CEGEM, só se puder dar alguma coisa. Pronto? Vai todo mundo que está com o microfone? Bom, nós... Boa tarde a todos. Meu nome é Lina Mário, eu sou diretora da Biotec Indústria Farmacêutica, e de acordo com o que o seu Gilberto e o Ricardo colocaram aqui, me parece uma grande dificuldade no sentido de atender aos projetos, né? De saber o que fazer para ser atendido a esses projetos, e principalmente o microprodutor, né? O microprodutor, seja ele agricultor ou industrial. Eu gostaria de saber se existe dentro do planejamento estratégico dessas entidades algum tipo de capacitação, se está programada a capacitação para aprender a fazer projetos que possam ser atendidos por vocês. Vânia, da Centroflora. Eu queria perguntar para o Gilberto, um pouco da fala que a gente teve ontem, em relação a como a FINEP tem pensado, se ela tem discutido um pouco a colocação de critérios na avaliação de projeto, que realmente, no final do estudo, viabilize um produto no mercado. Então, que se está sendo levado em consideração a realidade do setor industrial também, nas subvenções, de que realmente aquela empresa tem condições de colocar aquele produto no final do dia no mercado. Bom, vamos encerrar agora com o Dr. Rubió, para passarmos para as últimas considerações da mesa. Primeiramente, sobre Francisco Rubió, da Rede Fito Cerrado, e médico. Então, questão primeira é a seguinte, sobre financiamento. Nós estamos vendo aí que é um programa arrojado, com objetivos estratégicos, que é dominar, né, e através da exploração racional dos biomas, dominar a nossa biodiversidade em benefício do nosso país, em benefícios sociais, econômicos, etc. Esse programa, portanto, tem um peso estratégico na nossa economia. Em geral, todos os programas de importância estratégica têm também um financiamento junto, já definido, né? Não assim, à espera de que os projetos cheguem, mas uma atitude proativa dos órgãos de fomento. Como era, por exemplo, o programa da SEMI, de fitofármacos, não é fitofármacos, perdão, programa de fármacos da SEMI, eu lembro, e tinha o PROMOR, que é o Programa de Modernização de Laboratórios Oficiais, no qual, inclusive, eu trabalhei durante 5 anos. Então, programas proativos, recursos e direcionado a setores para desenvolvimento tecnológico, né, e modernização da capacidade produtiva. E nós temos hoje um programa, esse programa, ele exige exatamente essas duas vertentes. Principalmente, eu estou preocupado com o seguinte, nós vamos desenvolver o uso da planta nas suas várias formas, certo? E o fármaco, nós vamos deixar para os grandes
laboratórios multinacionais se apropriarem deles, ou nós vamos ter uma política de Estado de que isso seja dominado pelas empresas nacionais e que seja uma base, uma plataforma tecnológica nova para a indústria nacional alcançar um desenvolvimento tecnológico que nós almejamos, né? Bom, então é um recurso natural que nós, é como o pré-sal. Ou o pré-sal é nosso ou não é nosso, certo? É a decisão que está sendo tomada no Congresso Nacional. Então, isso é uma primeira questão. Então, a FINEP, BNDES, como é que nós... Não é como está, mas como deve ser. Isso aqui é a minha questão que eu coloco aqui. A segunda é o seguinte, nós temos milhares, eu acho, milhares de farmácias de manipulação dentro das secretarias municipais de saúde hoje no país. Então, aí é para a DAF, né, e para a Anvisa. Nós vamos aguardar, uma pergunta, aguardamos que a regulamentação seja feita, aguardamos tudo isso e depois vamos agir, ou nós que estamos montando, estruturando essas redes pelo país. Vamos já tomar atitudes, vamos capacitar produtores, vamos capacitar os farmacêuticos, etc., e técnicos de laboratório que trabalham com manipulação e que, na verdade, por exemplo, Santa Luzia, município da Grande BH, tem 40 mil pacientes recebendo fitoterápico manipulado. E aí, controle de qualidade. Vamos entrar nisso, vamos desenvolver os extratos padrão, os marcadores químicos, o que for necessário para garantir qualidade e segurança para os pacientes que estão recebendo essa medicação? Ou nós vamos fechar isso tudo? Para depois de regulamentado e todo mundo se enquadrar na regulamentação. Bom, vamos iniciar aqui por Kátia e pegamos a sequência, porque tem algumas considerações que foram feitas apenas como contribuição, não são perguntas, de modo que, aqui, obedecendo à sequência, os que tiverem considerações finais a fazer, fiquem à vontade. Tá, eu vou responder uma parte da pergunta lá do Edivaldo sobre a questão da micânia, porque está relacionada à RNSUS, e a Robelma responde em relação ao registro. Quando nós, por exemplo, colocamos lá micânia aglomerata, porque ela foi citada, que ela é utilizada como micânia aglomerata. Algumas espécies, inclusive, na lista tem um asterisco, porque teve citação de várias espécies. Então, os filantos, as mentas, né? Mentas tem 3 tipos de 3 espécies citadas. Então, o que se espera é que nesse levantamento bibliográfico, nesse banco de dados agora, nós possamos, obviamente, vão aparecer trabalhos dizendo, a micânia foi comparada a micânia aglomerata com a levigata, deve ser, né, a levigata tem um maior teor de cumarinas, enfim, e é essa que deve ser privilegiada. É óbvio que o que nós vamos depois adotar, se os estudos mostrarem, é adotar a espécie correta, porque é isso que nós queremos, assim, que tenha a espécie que seja cultivada, é a espécie que tem o princípio ativo, a espécie que é estudada, a espécie que é produzida e a espécie que é utilizada, dispensada, distribuída, comercializada. E isso nós precisamos definir, porque senão fica sempre aquela confusão, maitenos, o que é, o que não é, que folha, tem princípio ativo, tem não sei o quê. Mas todos os estudos estão pulverizados, então nós temos que juntar essas informações e aquelas espécies que se mostrarem mais adequadas, essas que vão ser selecionadas para serem utilizadas. Em relação à pergunta do senhor Rubió, em relação aos fármacos, eu não participei da elaboração da política nacional, eu estou no Ministério há apenas 2 anos. Mas o que eu entendo, porque a política não prevê a questão dos fitofármacos, né? Na realidade, é planta medicinal e fitoterápico. Por quê? Qual um dos motivos? Na realidade, porque precisava se privilegiar, prioridade, né, trabalhar tanto com a planta medicinal quanto com o fitoterápico, para não entrar naquele caminho que os medicamentos sintéticos, alopáticos sintéticos entraram, de só pensar em síntese, de só pensar na substância e esquecer a questão da fitoterapia, que é isso que o que motiva a política, o programa, é a fitoterapia na sua complexidade. Então, esse foi o cuidado. Porém, isso, obviamente, não pode ser esquecido. Isso nós entendemos que é uma consequência do programa.
né? Mas primeiro nós temos que dar mais valor a toda essa questão, mas isso não vai ser, obviamente, não vai ser desconsiderado, porque os pesquisadores têm interesse, a indústria tem interesse, só que o programa é justamente para privilegiar aquele outro lado que ficou esquecido nesses 30, 40 anos, ou que não teve o mesmo incentivo que os sintéticos, os fitofármacos tiveram. Né? Existe, não tem tanto incentivo, inclusive do próprio governo, era só isso, que é só uma questão de prioridade, mas isso é consequência, obviamente. E acho que era isso só das farmácias, né? Em relação às farmácias, assim, o que nós estamos tentando, e por isso essa pressa de querer a regulamentação, é que sem a regulamentação, como que nós vamos investir dinheiro? Então, assim, nós perdemos, como eu falei, nós perdemos recurso, mas como que nós vamos passar recurso para uma farmácia e falar assim, bom, você faz como? Qual vai ser a exigência? E, na realidade, a exigência não vai ser muito diferente do que hoje é a própria RDC 67, porque se a gente for na legislação da própria Organização Mundial de Saúde, tem exigências que são assim, algumas coisas são mínimas, outras nem tanto. A maior dificuldade na implementação de uma farmácia, às vezes, é o tempo, né, que a Anvisa dá para a farmácia se adequar. Isso realmente é um problema, porque não é uma questão, eu sempre falo, não é um software que você vai lá, instala e começa a tocar. Não, tem uma questão cultural, tem uma questão de treinamento, de capacitação da equipe, de recurso financeiro para obter os equipamentos. Então, existe tudo isso, mas nós não podemos sair também apoiando as farmácias sem saber que modelo que ela vai adotar, porque nós vamos perder tempo e recurso. Então, agora, por um outro lado, bom, a Anvisa responde a questão da fiscalização, o que acontece hoje nas farmácias, mas a preocupação é assim, nós queremos, se vocês me ajudarem, inclusive, podem mandar e-mail para o Ministério da Agricultura, para a Anvisa, por favor, me ajudem, pressionem. Isso é importante. Não, mas eu falo brincando, mas, na realidade, é sério. Nós temos que realmente pressionar para ter esse modelo. Tanto é que a regulamentação é a primeira diretriz da política e uma das primeiras ações que está no programa. Sem a regulamentação, não dá. Então, o que o programa se propôs? Vamos fazer a regulamentação que é possível. A partir do momento que nós passarmos essa fase, a Anvisa já está publicando várias coisas, aí depois nós podemos fazer uma discussão para melhorar essa legislação. Aí isso é uma outra etapa. Mas a gente não pode simplesmente agora apoiar as farmácias sem saber a que regulamentação que ela vai se submeter. Então, primeiro tem que regulamentar. Agora, isso, é claro, também depende muito do profissional. Claro, cada um está colocando o seu nome. Eu sou farmacêutica. Se eu estou fazendo um produto sem qualidade, eu estou assumindo isso, eu estou colocando uma população em risco. Eu também não acredito que as farmácias que estão por aí estão fazendo qualquer coisa. Agora, nós também sabemos que existem pessoas boas e más, como também foi demonstrado aqui, alguém trouxe um rótulo do produto, foi o Emerson que trouxe, lá de um rótulo que tinha os sintéticos. A flor da Índia lá. Então, quer dizer, isso também acontece na indústria. Então, mau caráter e péssimo trabalho existem em todo lugar. Agora, cabe também ao cidadão, se o senhor está sabendo de algum estabelecimento que não trabalha corretamente, cabe a denúncia à Anvisa, à Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Obviamente, nós não queremos que essas farmácias fiquem desregulamentadas. E tanto é que eu falei, a primeira preocupação, quando eu cheguei no Ministério, foi fazer um levantamento de toda a legislação e começar por regulamentação. E, sem isso, nós não conseguimos definir o que fazer e como investir. Como a Kátia colocou, é muito importante a mobilização de cada um mesmo, de se empenhar em mostrar o que é importante para a população, né, para cada um de nós. Eu falo isso justamente para complementar a questão que a Tília levantou com relação aos agrotóxicos. Quando nós fizemos a revisão da legislação de registro de medicamentos fitoterápicos, logo que entrou em consulta pública, houve muito questionamento. Que isso deveria ser colocado
E a gente já reconhecia isso. Por quê? Porque a parte de alimentos já tem limites de agrotóxico, né? Imagina a parte de medicamento, que vai justamente para uma pessoa que já está com a sua saúde debilitada, né? Então, é muito importante essa avaliação de agrotóxico. A gente já teve algumas reuniões com empresas também, empresas já participaram de algumas reuniões esse ano. Houve essa imposição de não querer fazer porque não tem limite, porque quais que não pode usar, não tem esse estabelecido, mas justamente como somos favoráveis, trabalhamos para o usuário, juntamente com o apoio do Ministério da Saúde e os outros ministérios, a gente está se reunindo justamente para tentar instigar isso e especificar quais são os que não podem usar, se tem limite, quanto é o limite, justamente para fazer essa implementação. E com relação à dúvida do Edivaldo, que trata justamente a respeito da notificação. Não sei se todos já têm conhecimento a respeito de como funciona o processo de notificação, né? A empresa, inicialmente, ela acessa o site da Anvisa e ela informa, é chamado de habilitação, ela informa que possui boas práticas, né? O certificado de boas práticas na área, ou de sólidos, ou de líquidos, ou se ela tem todas as linhas. Então, isso vai automaticamente para a nossa área. De princípio, a notificação, quando foi implementada de registro simplificado, levava em média 3 dias para essa autorização. Então, a partir do momento que o técnico da área verifica que realmente a empresa possui o CBPF, possui condições para produzir aquela linha de medicamento, automaticamente ela já pode começar a produzir. Então, ela é habilitada e, no mesmo momento, ela já pode começar a produzir o produto. Então, da mesma forma, vai funcionar essa notificação de drogas vegetais também. A legislação em si, ela já foi totalmente revisada, encaminhada ontem para a área jurídica, que vai justamente revisar e passar para a avaliação da diretoria colegiada e já encaminhar para a publicação. Eu acredito que talvez ainda esse ano ela já seja publicada e tão logo seja, a empresa já vai poder solicitar a sua habilitação e, de imediato, já produzir as drogas vegetais. Com relação à questão de financiamento, de acesso, digamos assim, da pequena empresa, né, a recursos, o primeiro aspecto é que o SEBRAE não é um agente financiador, né, nós não financiamos diretamente a pequena empresa. Nós temos projetos que nós fazemos casamento, né, de forças, digamos assim, para beneficiar conjunto de empresas, né. Então, por exemplo, um dos projetos que está em operação aí, mais recente é um edital casando recurso com a FINEP, né, que é um recurso que tem uma triangulação entre um centro tecnológico, uma universidade e pequenas empresas. Então, a pequena empresa ela tem o recurso, digamos assim, vinculado a uma universidade que faz o processo lá de desenvolvimento daquele projeto, né. Mas o que eu gostaria de reforçar é que a questão, por exemplo, de acesso a recursos, né, de editais, aí o colega da FINEP pode falar com mais propriedade do que eu quanto a isso, né? A experiência que a gente tem percebido é que a pequena empresa ela tem realmente dificuldade de formular projetos, desenhar um projeto, colocar isso por escrito, né? Seja por questões de estrutura, né, de ter um corpo de pessoas